Olá, peritos. Meu nome é Davido Virges e hoje nós vamos falar sobre sistemas de empréstimos ou financiamentos a juros simples com prestações constantes. Basicamente, nós vamos fazer uma análise crítica sobre o método de equivalência a juros simples versus o método de quitação a juros simples. Inicialmente, eu gostaria de fazer algumas colocações. A primeira colocação diz respeito a uma determinação do Código de Processo Civil que diz que o laudo pericial, no caso de nós peritos, deve ter, no inciso 3, a indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominante e aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou. Infelizmente, quando a gente está falando de empréstimos a juros simples, não existe um método predominantemente aceito pelos especialistas. Pelo contrário, a maioria dos especialistas entende que o sistema de capitalização a juros simples ele não tem cindibilidade, que seria não ter cindibilidade de prazo, que seria uma equivalência perfeita do valor das prestações e do valor do saldo devedor em qualquer momento do empréstimo ou do financiamento. No caso de empréstimos a juros simples, essa obtenção de valores ela varia de acordo com a data focal. Então, nós temos pessoas que defendem que a data focal deve ser no momento zero, enquanto outros defendem que deve ser no último momento. E, basicamente, a divergência que existe entre o método de equivalência a juros simples e o método de quitação, o método de equivalência a juros simples e o método de quitação a juros simples é exatamente esse. Enquanto o método de equivalência a juros simples possui uma data focal no início do empréstimo, o método de quitação a juros simples ele possui uma data final, a data focal no final do empréstimo. E aí, o que nós temos que observar é o seguinte: qual é a data focal correta? No início do empréstimo ou no final do empréstimo? Ou melhor, qual é a data focal que capitaliza o capital emprestado na taxa pactuada? Será que isso influencia? É justamente isso que nós vamos ver. E aí, uma crítica que eu tenho sobre essa questão do método de quitação de juros simples, que na verdade ele é um Gauss revisto e corrigido. É o mesmo método de Gauss, se a gente for levar em consideração o valor da parcela, com divergência pequena, com divergência relevante apenas na questão do cálculo do saldo devedor. Mas numa série de pagamentos em que todos os pagamentos são feitos na data do vencimento, o MQJS e o Gauss são rigorosamente o mesmo sistema. E aí um outro problema que eu vejo nisso é que o MQJS ele tem sido ensinado para peritos inexperientes, muitas vezes sem uma base matemática sólida, como sendo o método que deveria ser utilizado em substituição a qualquer outro método de prestação constante, sem que seja apresentado um contraditório, uma oposição real de quem tem uma visão divergente e muitas vezes ele é apresentado com viés. Às vezes outros métodos, inclusive o MEGES, que é esse que nós vamos comparar, ele é apresentado com um espantalho, com um saldo devedor que não é o saldo devedor verdadeiro, conforme o método, e uma série de outras coisas que nós vamos observar. Mas um dos problemas que eu vejo com relação ao MQJS é que ele não tem crítica, ele não tem sido colocado à prova
por pessoas que tenham um conhecimento financeiro mais extenso, vamos dizer assim. Ele tem sido ensinado diuturnamente para peritos inexperientes, sem que sejam colocados os contras do método. Apresenta-se somente o lado, entre aspas, bom, os métodos de verificação de consistência, e a inconsistência ela é escondida e jogada para debaixo do tapete. E aí, dentro disso, nós vamos apresentar as fórmulas dos dois métodos, certo? Essa primeira fórmula é a fórmula do Merges, em que o valor da prestação é o valor presente dividido pelo fator de valor presente de cada uma das parcelas, pelo somatório do fator de valor presente de cada uma das parcelas. Então, se você for fazer a fórmula no Excel, você tem que colocar todas as parcelas, depois calcular o fator de valor presente de cada uma, somar todos os fatores de valor presente e depois dividir o valor presente pelo fator, e aí você obtém o valor da parcela. Já Gauss ele tem uma fórmula que é um pouquinho mais complicada, que é essa daí, 2 vezes o valor presente vezes I vezes N mais 1 dividido por I vezes N menos 1 mais 2, tudo isso multiplicado por N. A fórmula está aí, vocês podem printar. Se for necessário, se vocês desejarem que eu grave um vídeo explicando como é que se calcula cada um dos métodos, pode colocar aí nos comentários e aí a gente pode fazer, mas é possível que vocês consigam se virar com as fórmulas e com outros tutoriais. Mas se for necessário, a gente faz, não tem problema. E aí, como eu disse, existe um entendimento predominante na matemática financeira que diz que o prazo em juros compostos ele não é cindível, porque o valor depende de cada momento. Então, para que a gente possa resolver esse problema, eu vou propor um pequeno exercício. Em vez da gente fazer um empréstimo com prazos cindidos, uma parcela, 2 parcelas, 3 parcelas, 4 parcelas, 5 parcelas, vou dar um exemplo com 5 parcelas. Em vez de a gente fazer um empréstimo de 5 parcelas, nós vamos fazer 5 empréstimos de uma parcela só, pelas regras unanimemente aceitas da matemática financeira para a capitalização de juros simples. E aí, a minha proposta é a seguinte, eu vou mudar aqui para a calculadora para que vocês possam acompanhar o exercício junto com a calculadora e vocês podem resolver, fazer, simular. E uma coisa importante na nossa atividade é o seguinte: não confie, verifique, certo? Esses valores que eu vou apresentar aqui, vocês peguem, calculem. Outros valores que forem apresentados em outros vídeos, vocês peguem e calculem. Além de calcular os exemplos de livro, né, que são os exemplos que são dados em livro, que são aqueles exemplos perfeitos, fechados, façam um teste de estresse, coloquem outros valores, vamos colocar à prova todas as teorias que nos são apresentadas para ver se elas sobrevivem ao teste do tempo, ao teste exaustivo de diversos peritos em diversos lugares. Então, o primeiro exercício que eu vou propor para a gente é o seguinte: 5 amigos. Digamos que eu esteja querendo 10 mil reais de empréstimo.
E aí, no mesmo dia, eu procuro 5 amigos meus. Inicialmente, eu vou para minha amiga Alana e digo: Alana, estou precisando de um empréstimo tal. Você me empresta R$ 2.335,43 para que eu te pague daqui a um mês. Eu pago juros de 10%. Então, se são 2.335,43 que você vai me emprestar, vezes 10%, eu vou te pagar R$ 233,54 de juros. Mais os 2.335,43 que você me emprestar, eu te pago R$ 2.568,97. Combinado? A Alana chega e diz: combinado, Davi. Vou te emprestar esses 2.335,43 e daqui a um mês você me paga R$ 2.568,97. Ok, consegui o dinheiro com a Alana. Aí eu fui para o meu próximo amigo, o Bruno. Cheguei para o Bruno e disse: Bruno, estou precisando de um dinheiro. Você pode me emprestar R$ 2.140,81? Eu te pago esse valor daqui a 2 meses, com juros de 10%. E aí eu vou te pagar R$ 428,16 de juros, mais os R$ 2.140,81 que você me emprestou, eu te pago R$ 2.568,97. Combinado? O Bruno disse: combinado, Davi. E me empresta R$ 2.140,81. Passado Bruno, no mesmo dia eu vou para minha amiga Karine. Digo: Karine, estou precisando de dinheiro. Você pode me emprestar R$ 1.976,13 para que eu te pague daqui a 3 meses? Eu te pago juros de 10% ao mês, vezes 3 meses, eu vou te pagar R$ 592,84 de juros. Mais os 1.976,13 que você vai me emprestar, eu vou te pagar R$ 2.568,97. Combinado? A minha amiga Karine disse: combinado, Davi. Passado o meu empréstimo com a Karine, eu vou atrás do meu amigo Mike. Chego para o Mike e disse: Mike, eu estou precisando de um empréstimo. Você pode me emprestar R$ 1.834,98 para que eu te pague daqui a 4 meses? Eu te pago 10% ao mês. Por 4 meses dá R$ 733,99. Mais os R$ 1.834,98 que você vai me emprestar, eu vou te pagar R$ 2.568,97. Combinado? O Mike disse: combinado, Davi, sem problemas. Está aqui os R$ 1.834,98. Por fim, eu vou no meu amigo Thales. Digo: Thales, estou precisando de um dinheiro. Você pode me emprestar R$ 1.712,65? Eu te pago daqui a 5 meses. Eu vou te pagar juros de 10% ao mês, vezes 5 meses, vai dar R$ 856,32. Mais os 1.712,65 que você vai me emprestar, eu vou te pagar R$ 2.568,97. Combinado? Ah, meu amigo Thales diz: combinado, Davi. E com isso, eu tenho 5 empréstimos com 5 pessoas diferentes, todos eles capitalizados a juros simples e todos eles no valor de e cada prestação no valor de R$ 2.568,97. Daqui a um mês eu pago a minha amiga Alana, daqui a 2 meses ao meu amigo Bruno, daqui a 3 meses a minha amiga Karine, daqui a 4 meses meu amigo Mike e daqui a 5 meses o meu amigo Thales. Se nós somarmos o valor que eu peguei com cada um deles, vamos ver quanto é que dá. R$ 2.335,43 que eu peguei com a Alana, mais R$ 2.140,81 que eu peguei com o meu amigo Bruno, mais R$ 1.976,13 com a minha amiga Karine,
mais R$ 1.834,98 com meu amigo Mike e R$ 1.712,65 que eu peguei com meu amigo Thales. No total, R$ 10.000. E aí, meus grandes amigos, eu peguei 5 empréstimos de valores diferentes, todos eles com a parcela de R$ 2.568,97, todos a juros simples, inequivocamente, não tem dúvida de que os 5 empréstimos foram capitalizados corretamente a juros simples. E no total, eles deram R$ 10.000. E aí a pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: se eu pegando 5 empréstimos diferentes, que totalizam R$ 10.000, o valor de cada parcela é R$ 2.568,97, qual é a diferença de eu ter pego esses R$ 10.000 com uma pessoa só? Não parece coerente dizer que um empréstimo de R$ 10.000, capitalizado a juros simples, com prestações constantes, possui uma parcela de R$ 2.568,97? A mim me parece. E aí, a gente pode dizer que a única forma de remunerar o capital de R$ 10.000, capital emprestado de R$ 10.000, em 5 parcelas de prestações constantes, equivale a todas as parcelas de R$ 2.568,97. Entretanto, e aí nós vamos fazer a análise do método de quitação a juros simples. Se nós observarmos aqui, esses R$ 10.000 a 10% em 5 parcelas, ele dá R$ 2.500. E a pergunta que eu faço é: para onde foram os R$ 68,97 da diferença da parcela que está aqui nesse slide? Por que o método de quitação a juros simples dá um valor menor do que aquele que nós calculamos há pouco como sendo o valor correto? E aí a resposta está no fato de que o método de quitação a juros simples, ele capitaliza juros. Ele tem capitalização de juros. E aí alguém pode chegar e dizer: mas Davi, não tem lógica, porque se o método tivesse capitalização de juros, ele iria dar um valor maior, não iria dar um valor menor. Certo. Esse é um ponto de vista que nós precisamos analisar melhor. Que é o seguinte: ok, a capitalização de juros, ela aumentaria o valor da parcela, mas a data focal do método de quitação a juros simples é o valor futuro. Se você traz um valor do futuro para o presente em juros compostos, esse valor ele vai resultar num valor menor do que se você pegar esse mesmo valor e trazer para juros simples. E aí nós vamos fazer o seguinte: vamos para o Excel, para que a gente possa dar uma olhada no método de quitação a juros simples. Então, o método de quitação a juros simples, nós podemos ver que se você pega R$ 10.000 a 10% de juros em 5 parcelas, ele dá uma prestação de R$ 2.500, certo? E o MEGES? O MEGES, por outro lado, se você pegar R$ 10.000 a 10% em 5 prestações, ele dá R$ 2.568,97. R$ 2.568,97 é exatamente a mesma prestação que nós encontramos naquele nosso exemplo com 5 amigos, o que demonstra que, do ponto de vista matemático, o MEGES remunerou todas as prestações no valor de 10% do valor efetivamente emprestado.
E aí, eu vou fazer uma crítica respeitosa, certo? Que é o seguinte: o professor Alceu fez o método de quitação de juros simples. Ele, no momento que ele faz a crítica ao método de equivalência a juros simples, ele não considera que o saldo devedor do método de equivalência a juros simples é esse valor que está nessa coluna aqui. Ele considera como se fosse esses valores daqui, e não são. Se vocês observarem na dissertação de mestrado do professor Sandrini, ele apresenta essa tabela, certo? Eu não lembro se os valores são esses ou são outros, mas ele apresenta uma, uma tabela lá com o cálculo do método de equivalência a juros simples, e se vocês calcularem, vocês vão verificar que o saldo devedor não é o principal a pagar como o professor Pacheco entende que seja. E aí nós vamos fazer aqui rapidamente o cálculo em cima do método de equivalência a juros simples para verificar primeiro com ele se os valores batem com esses 10%. E aí eu vou colocar aqui embaixo. Bom, nós temos R$ 2.335,43 de principal pago e R$ 2.333,54 de juros pagos na primeira parcela. Esse valor é o mesmo valor que está aqui, 233,54 mais 2.335,43. É o mesmo valor, se vocês observarem. Tá? O que significa que, se nós pegarmos o valor dos juros pagos e dividir pelo principal pago, nós vamos ter, vou dar percentual aqui, 10% de remuneração. E agora vamos pegar do saldo devedor. O saldo devedor é 8.431,03. Se nós pegarmos os juros que estão reservados aqui como juros a pagar e dividirmos pelo principal a pagar, nós vamos ter 10%. Ok. Então, isso significa que na primeira parcela, bate. Perfeito. E agora nós vamos passar para a segunda parcela. Na segunda parcela, nós temos que o efeito dos juros tem que ser 10% sobre o valor emprestado vezes 2, que é o número de períodos. Então, tem que ser 20%. E aí, se a gente pega o valor dos juros pagos e divide pelo valor do principal pago, nessa parcela, nós temos 20%. Mas aí a gente vai pegar o valor reservado como juros a pagar e divide pelo principal a pagar e nós temos 20%. Ok. Vamos para o terceiro período. Nós vamos pegar os juros pagos. Nem lembro qual foi essa, acho que foi essa. Não, foi essa. Eu mudo a formatação de novo. Nós vamos pegar aqui na terceira 592,84, dividir por 1976,13 e nós temos 30%, 3 parcelas de 10%. E aí nós vamos pegar, então, no saldo devedor, que na terceira parcela é de 4.692, é a soma desse mais esse, vamos pegar o valor dos juros a pagar, dividir pelo principal a pagar e nós temos 30%. Ok. Já deu para entender, né? Se você for pegar todas as parcelas, tanto na parte da parcela paga quanto do saldo devedor, você tem equivalência perfeita dos percentuais a serem pagos. E como nós vimos naquele exemplo dos 5 amigos, os valores batem. Mas aí então, vamos fazer essa mesma análise no método de quitação de juros simples. Bom, o método de quitação de juros simples, ele tem um sistema que... E aí, essa é uma crítica que eu fiz
diretamente ao professor Alceu, no curso que eu fiz com ele sobre matemática financeira juros simples, no MBA, que é o seguinte: a forma que ele utiliza a questão do cálculo de juros é a soma das cotas de juros. Não, é o saldo devedor menos a soma das cotas de juros das prestações anteriores. E aí, você acaba que o valor do, dos juros, ele não é calculado em cima do saldo devedor, mas em cima de um valor menor. E isso, a meu ver, é uma inconsistência financeira. Eu fiz esse questionamento a ele e ele me respondeu que eu estava pensando em termos de juros compostos, mas que em termos de juros simples, você tem que reduzir a soma das cotas de juros das prestações anteriores. E aí, se vocês observarem aqui, efetivamente o valor zera, certo? No final, o saldo devedor ele fica zero. No livro do professor Alceu, deixe-me pegar o livro aqui rapidinho. No livro do professor Alceu, na página 195, acho, deixa-me ver. Eu acredito que é esse o número. Cento e noventa e oito. Ele dá um exemplo onde o empréstimo é de 10 mil a 5%, só que são 7 prestações. E o valor dá exatamente isso, 1.677,02, dá esse valor negativo de 62,01 na base de cálculo da cota de juros, o valor de menos 3,11 nessa cota de juros na prestação a juros simples. Os valores todos batem, certo? A cota de amortização e o fechamento total. Então, voltando para o exemplo, se vocês observarem nas lives, inclusive no YouTube, que o professor Alceu tem quando ele demonstra o método, ele usa muito esse exemplo de um capital de R$1.000 capitalizado a 10% com 5 prestações. E esse foi o ponto que me deixou com a pulga atrás da orelha do método da primeira vez que eu vi sendo calculado, que é o seguinte: o saldo devedor na penúltima prestação, no momento 4, ele é R$250. E o saldo devedor na data do vencimento também é R$250. E isso fere uma das regras da matemática financeira, que diz que um valor, uma determinada quantia de dinheiro, não pode ter o mesmo valor em 2 momentos no tempo. Como é que eu posso dizer que no momento 4 o saldo devedor é 250 e no momento 5 também? Então nós já vemos um pequeno problema aí. E aí, continuando os nossos testes, nós resolvemos submeter o método de quitação de juros simples a testes de estresse. Então, o primeiro teste que nós vamos fazer, nós vamos reduzir ele para 2 prestações. E a taxa de juros, eu sou um agiota bem malandro, eu vou colocar 100%. Eu vou emprestar R$1.000 a 100% para 2 parcelas.
E aí, a prestação fica em R$ 1.000. Mesmo problema do outro. O valor da prestação, o valor do saldo devedor no final do momento 1 é igual ao valor do saldo devedor no momento 2, no vencimento. Mais uma vez, repetiu a inconsistência financeira. Vamos aumentar o estresse do sistema. Em vez de nós colocarmos 100%, vamos colocar 200% de juros. Um capital de R$ 1.000 emprestado a 200% de juros para 2 períodos. E aí o sistema quebra. Ah, Davi, por que você está dizendo que o sistema quebra? Eu estou dizendo que o sistema quebra porque R$ 1.000 a 200% de juros em um período, capitalização simples, dá R$ 3.000. R$ 1.000 do capital emprestado, mais 2.000 dos juros. 1.000 mais 2.000, 3.000. Entretanto, o sistema diz que são duas prestações de 1.250. Não tem lógica. E se nós formos ver a tabela completa, aí é que a lógica diminui mais ainda. Vamos ver. Você teve um capital de R$ 1.000, o saldo devedor a juros simples no momento 0 era de R$ 1.000. E aí, o valor da prestação, 1.250, como nós calculamos. A base de cálculo da cota de juros, nesse caso, é efetivamente os R$ 1.000, vezes 200%, R$ 2.000. Como é R$ 2.000 e a prestação é 1.250, você ficou com um déficit financeiro de R$ 750. E aí, o seu saldo devedor aumentou para 1.750. E aí fica a questão, aí a pessoa pega, olha e diz, não, eu tenho que antecipar esse negócio, porque eu já estou devendo 1.700, devia 1.000, estou devendo R$ 1.750 e como é que eu vou pagar? Só que aí vocês criam uma situação em que é melhor não pagar antecipadamente, fica mais barato pagar juros do que não pagar juros. Tem lógica isso? Não. E aí vamos ver como é que o sistema entende. Bom, você deve R$ 1.750. Só que, dentro da matemática disruptiva, que é como o professor Asseu chama essa matemática financeira defendida por ele, nós pegamos a soma das cotas de juros simples, a cota de juros simples foi de R$ 2.000, e diminuímos o saldo devedor da cota de juros simples. Se nós pegarmos 1.750 e diminuirmos 2.000, nós vamos ficar com um saldo devedor de menos 250. Essa seria a base de cálculo da cota de juros. E aí, sobre essa base de cálculo da cota de juros, nós calculamos a cota de juros na prestação de juros simples. 200% de 250 dá igual a menos 500. Então, os juros simples, conforme essa metodologia, aplicados a 1.750, dá um crédito de R$ 500. E aí você tem 1.750 menos R$ 500, 1.250, você vai pagar 1.250 da parcela e quitou o financiamento. Parece justo para quem emprestou dinheiro? Não, não parece, não é. Não remunera. O método de quitação de juros simples não remunera o capital no valor. E aí vai dizer, ah, Davi, mas como é que ele chega nesse valor? Ele chega nesse valor porque ele faz aquela capitalização composta que eu tinha afirmado.
E aí, se você for pegar e aplicar o método de consistência financeira que é apontado pelos defensores do método, diz o seguinte: você tem que pegar os 1.250 da parcela, multiplicar por 1 mais o número de parcelas que falta para o final, no caso são duas, uma parcela, 1 vezes o percentual de juros, que seria 200%. E aí nós chegamos a 3.750. A última parcela, de 1.250, ela já está a valor futuro, no caso seria o valor presente no vencimento, já que é a última parcela. E se você soma as duas, dá R$ 5.000. E se você pega R$ 1.000 e multiplica por 1 mais 200% vezes 2, que é calcular o valor futuro desse empréstimo, ele dá R$ 5.000. Com esses R$ 5.000 aqui, tá? Esses R$ 5.000 aqui, do valor presente a valor futuro, é igual aos R$ 5.000 do valor futuro de cada uma das parcelas, o sistema está correto. Mas aí eu pergunto a vocês, olhando esse exemplo, esse sistema é financeiramente consistente? Não, não é. Aí vão dizer, Davi, você está puxando o saco do MEG, se você fizer no MEG não funciona. Vamos lá. R$ 1.000 a 200%, duas parcelas. Nós temos duas parcelas de 1.875. Na primeira parcela, está sendo pago R$ 625. Espera aí. A primeira parcela está sendo pago R$ 625. A gente vai pegar os juros pagos. Deixa eu botar aqui embaixo que é melhor. Onde estava? Tá. A gente vai pegar os juros pagos, dividir pelo principal pago. Dá 200%, que foi o que foi combinado. Vamos fazer a mesma coisa com o principal a pagar. Juros a pagar dividido por principal a pagar. 200% foi o combinado. E aí, o valor do principal é 375. O principal vem para cá, certo? 375. E se a gente pega os juros pagos e divide pelos 375, que foi o principal a pagar, que foi transportado para cá, 400%, 200% em cada uma das parcelas, 200 na primeira mais 200 na segunda, 400. Foi R$ 750 nesse período, 350 vezes os 200%, e mais 750, porque na taxa de juros simples o valor sempre é o mesmo, o valor dos juros ele não muda, ele é linear, mais 750, 1.500, fechou. Vamos fazer com 100%, que foi o primeiro exemplo que eu fiz no MQJS. R$ 1.200, 600, pagou 600 de juros, 100%, a gente consegue visualizar isso, não precisa calcular. E 400, pagou 800 de juros, 1.200 também não precisa calcular. 800 é o dobro de 400, 200%. 400, principal a pagar 400, juros a pagar 400, 400, 100% no valor da primeira parcela. Ou seja, do ponto de vista matemático, o MEGES muito mais consistente financeiramente do que
o MQJS, que é absolutamente inconsistente. E aí, por fim, certo? Voltando ainda nessa questão, eu gostaria só de finalizar para vocês com uma frase do professor Jackson Ciro Sandrini, que está na dissertação de mestrado dele, que diz o seguinte: finalizando, conclui-se que o método de Gauss e o MQJS tem o mesmo valor de parcela do método de Gauss, então a crítica que é feita ao método de Gauss quanto ao valor de parcela é a mesma crítica, pode ser feita do mesmo jeito ao método de quitação de juros simples. Então ele diz, conclui-se que o método de Gauss ou o método de quitação de juros simples, eu estou fazendo essa paráfrase, não exprime consistência científica a não cumprir condição fundamental de um sistema de amortização, liquidar integralmente o valor do empréstimo, beneficiando financeiramente o devedor ou penalizando o credor, sendo, portanto, desaconselhável a sua utilização como sistema de amortização. E como nós vimos, realmente o método de quitação de juros simples, ele beneficiou financeiramente o devedor e penalizou o credor. E aí nós temos uma questão que, de certa forma, é ética, porque eu não assinaria um parecer técnico defendendo a consistência financeira do método de Gauss. Eu, Davi. Se alguém compreende que tem consistência financeira, tudo bem, estou dizendo que eu não consigo fazer isso porque no teste de estresse que a gente fez ficou patente de que ele não remunera a pessoa que empresta, o credor, da maneira que efetivamente foi contratada. Bom, mas como eu disse, nós somos peritos, não confie, verifique. Se você quiser saber mais sobre esses dois sistemas, eu vou indicar aqui duas bibliografias. A primeira, o livro do professor Pacheco, que juro que é simples, matemática financeira para analistas, peritos, assistentes técnicos e operadores jurídicos, análise financeira de contrato de empréstimo e financiamento, prova da nota sismo na tabela price. O título é grande mesmo. Eu achei, inclusive, que era subtítulo, mas olhando na ficha bibliográfica, está cadastrado como título. E a dissertação de mestrado do professor Jackson Ciro Sandrini, Sistemas de Amortização de Empréstimos e a Capitalização de Juros, Análise dos Impactos Financeiros e Patrimoniais. A dissertação de mestrado que foi defendido na Universidade Federal do Paraná. Nesse link que está no slide, vocês podem localizar e fazer a análise. Bom, colegas, concluímos. Era essa a breve análise que eu prometi a alguns colegas peritos de fazer. Se alguém quiser que eu faça alguma análise sobre outro sistema de amortização ou que explique como se calcula esse sistema de amortização, é só colocar aí nos comentários e assim que possível eu vou estar gravando. Por hoje é só.